matança de jovens negros. Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Mais de 30 mil eram jovens com 15 a 29 anos, que já falamos várias vezes. 77% dos assassinatos eram negros, dos assassinados. Menos de 8% dos casos foram apurados. O que fez os poderes executivo, legislativo e judiciário para punir os culpados? Como exemplo do cenário da matança de jovens negros no Brasil, analisemos os crimes de maio de 2006 em São Paulo. Quase 500 vítimas. Novamente, o que o Estado de São Paulo e nação brasileira fizeram para punir os culpados? A polícia extorque quem? O PCC e familiares. Então, portanto, os crimes de maio têm esse pano de fundo. A polícia roubando dinheiro do PCC e dos seus familiares. O PCC revida. 59 policiais foram mortos. O PCC revida, se defendendo seus filhos, suas mães, seus parentes. O Estado contra-ataca. 493 civis são mortos, executados sumariamente. Dos mortos, mais de 400 eram negros. Nem 6% dos mortos tinham ao menos uma passagem pela polícia. Senadora, nem 6%, senadora, tinha ao menos uma passagem pela polícia. Detalhe, 124 registrados falsamente como autos de resistência, encobrindo o extermínio, abaixo aos autos de resistência. Hoje, mais de 90% dos inquéritos não prosperaram. Ministério Público, cadê você? Ministério Público de São Paulo, cadê você? Das quase 500 mortes que não eram de policiais, quantas foram investigadas? Ministério Público, cadê você mais uma vez? Dessas quase 500 mortes, das que chegaram aos tribunais do Estado, quantas foram julgadas? Tribunal de Justiça, cadê você? Como sabemos, nem mesmo na ditadura militar matou-se tanta gente. Barbárie sem punição do Estado. Ministério Público, governador, PGR, República do Brasil. O que fizeram ou irão fazer? Queremos mais decisões como a do julgamento do PM André Pereira da Silva, que foi condenado pelo assassinato de 3 jovens naquele período, porque não foram todos os assassinos levados a julgamento dos crimes de maio? E o problema continua. O índice de assassinatos cometidos pelo Estado de São Paulo continua alarmante, apesar do Estado parecer estar na ponta dos que menos matam. Como exemplo, podemos citar o assassinato do jovem Kaique. Ele cometeu erros, mas não tão graves como os que roubaram a Petrobras, metrôs, CPTM, etc. Porque os ricos que cometem erros maiores têm outro tratamento, mesmo sendo seus roubos mais danosos à sociedade? A polícia, após matá-lo, posta no WhatsApp uma foto do Kaique morto. E aí está vendo a foto, e aí um dos policiais comenta para o assassino policial: olha, você não preparou o ambiente. Senadora, olha só, comento no WhatsApp entre os policiais. Isso chegou à minha mão por um policial do bem, que é cristão, e que está se sentindo totalmente mal com polícia, que é da baixa da polícia, nos passou essas informações. Portanto, um outro policial do mal alerta ao policial do mal que ele não preparou o ambiente. E olha só, senador, o que acontece. No WhatsApp, um dos policiais alerta o autor do crime que ele não havia preparado a cena. Minutos depois, o policial assassino posta a nova foto com a cena montada. O braço do Kaique, que estava esticado, agora está para trás e o revólver com a numeração raspada aparece magicamente. A sociedade civil aplaude os bons policiais.
No entanto, a sociedade civil quer... pode voltar um pouquinho, por favor. No entanto, a sociedade civil quer, senadora, pedir à senhora que convoque nesta audiência a PGE de São Paulo. Por que a PGE não levou a sério a averiguação, uma vez que é o senhor do processo? Por que não levou a sério? Com medo de quem? Nós, Educafro, na semana da matança de maio, entramos no Ministério Público com representação. E até hoje não nos responderam nada sobre a matança. Que a CPI convoque o governador do Estado. É inaceitável que o governador não responda por esses crimes. E, portanto, a sociedade, volto a falar, a sociedade civil aplaude os policiais bons, mas quer que esta CPI, essa audiência pública, vai gerar mais força, espera que vai gerar mais força para que os bons policiais façam como fez o sargento Marco Akira, que em janeiro de 2015, agora recente, denunciou os 17 policiais assassinos da Zona Leste de São Paulo. Então, parabéns, e eu peço para o policial Marcos Akira uma salva de palmas. E nessa linha, senadora, nós tivemos hoje reunião na Procuradoria-Geral da República. A entidade Educafro, com um grupo de juristas, descobriu que a nossa querida e cidadã Constituição não recepcionou os autos de resistência. Então, o auto de resistência é uma lei que não pode estar sendo usada pelas polícias. E, portanto, entramos na PGR pedindo um posicionamento para poder derrubar isso aí. E conversando com o procurador da República, o Wellington Cabral Saraiva, ele não sabia dessa CPI de hoje. Comunicamos, avisamos e propus a ele se ele aceitaria ser convidado pela senhora para vir fazer um depoimento. E ele aceitou, para falar um pouco por que ele está convicto de que a CPI, a nossa Constituição não recepcionou ato de resistência e, portanto, todas as matanças colocando ato de resistência, ela fere frontalmente a nação brasileira, não só a nós negros. Também, senadora, solicitamos à senhora que convoca o governador do Espírito Santo. Em 2010, a Educafro abriu um processo contra o governador do Espírito Santo, porque é um estado pequeníssimo. Em 2010, dos 10 municípios que mais matam no Brasil, 4 estavam no Espírito Santo, em 2010. E convocamos... E aí, senadora, o governador daquele período enrolou muito. Agora, o novo governador que assumiu, nós voltamos a pressionar o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça teve a coragem de aceitar nossa proposta e convocou o governador para uma audiência, para um TAC, um termo de ajuste de conduta. O governador, ousadamente, manda o procurador-geral do Estado enviar uma carta para o tribunal, comunicando ao tribunal que não vai comparecer na audiência de conciliação, porque a verba para combater a matança de jovem negro é muito alta e ele não tem dinheiro para isto. Ele não tem dinheiro para isto. Fala documental que está nos autos do processo do atual governador do Espírito Santo. E nós pedimos essa CPI que convoque o governador para dizer por que ele fez isso. Ele falou taxativamente: não vou investir para combater matança de jovens negros. E nós também pedimos à CPI que convoque a pessoa responsável pela Juventude Viva. Porque já umas 8 vezes tivemos em reunião de Juventude Viva e pedimos à Juventude Viva que nos apresentasse o seguinte, só 2 dados pequenos. Primeiro dado: quantos assassinos o Juventude Viva conseguiu mandar prender depois de seu trabalho passeando em todos os estados do Brasil? Até hoje, não me apresentaram o único assassino que foram presos por causa do trabalho de Juventude Viva. Segunda pergunta. Eu falei: Juventude Viva, equipe, olha aí, a ditadura matou. E o governo brasileiro guardou uma grande verba para indenizar todos os parentes das vítimas da ditadura, o Estado que matou. E eu perguntei: Juventude Viva, qual é a verba que tem para indenizar as mães e os parentes dos jovens assassinados pelo Estado brasileiro, agora na democracia?
E até hoje, o Juventude Viva não nos respondeu. Então, eu solicito que convoque aqui o responsável máximo da Juventude Viva para responder por essas duas questões somente. Continuando, por favor. Os poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todas as cinco forças precisam rever suas práticas. O Brasil precisa respeitar o povo negro. Enquanto sociedade civil, queremos ver indenizados todas as familiares das vítimas dos crimes de maio, com o mesmo empenho que foram indenizadas as vítimas e os parentes da ditadura militar. Como apontou a relatora do CPI da violência contra a juventude negra, Rosângela Gomes, a comissão já possui dados que indicam uma matança, um extermínio. E por que o governo tem medo da palavra extermínio? Nós temos consciência plena que é extermínio. E o Brasil precisa responder nos tribunais internacionais por esse extermínio. O que falta para os culpados serem punidos e medidas tomadas para que essas atrocidades não mais ocorram? Queremos contar com a força viva dessa CPI e de todos aqueles que compõem o Estado brasileiro. A Educafro é a favor da desmilitarização da polícia. Militarização das polícias é um fenômeno mundial, diz pesquisador, no entanto, é possível combater. Nossas mais profundas condolências com os parentes, pais dos terríveis crimes de maio e vítimas da matança de jovens negros em todo o Brasil. As fontes, para quem quiser depois consultar. E nossos contatos. Obrigado, desculpe se me alonguei. Olha, companheiros, nós estamos aqui agora, estou tentando ver como conduzir. Quero antes, porém, comunicar que recebemos hoje um e-mail dos jornalistas Adriano Manel e Tiago Amâncio com um link para um excelente trabalho jornalístico preparado por esta dupla de repórteres participantes da 59º Programa de Treinamento em Jornalismo, Diário da Folha de São Paulo. O trabalho jornalístico, multimídia, trata justamente da subrepresentação dos negros. Peço que seja registrado o link para a divulgação junto aos membros da CPI, na expectativa que contribua para subsidiar nossos trabalhos. A reportagem multimídia faz parte de um especial sobre desigualdade no Brasil e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: http://temas.folha.ol.com.br/desigualdade no Brasil. Isso aqui é o registro para ficar na secretaria da mesa. Olha, nós estamos com uma dificuldade que eu quero compartilhar com vocês, porque nós temos um prazo de realização da CPI, que são 2 horas, de 7h30 às 9h30. Nós já estamos às 10 horas e provavelmente não teremos muito como estender o processo de debate previsto para essa CPI. Nós estamos hoje... Eu acabei de chegar de uma viagem fora do país, vim direto para aqui, porque eu estava numa reunião do Eurolat, que é o Parlamento Europeu da América e América Latina. E, como vocês veem, eu estou desfalcada. Esta é uma semana que a semana passada foi já desfalcada, muitas reuniões fora, e também um feriado no meio. Então, nós, com poucos senadores, não temos nosso planejamento é de 4 pessoas na mesa. Hoje nós tivemos 6, o que estendeu, portanto, o tempo que nós tínhamos. E estou preocupada de que a gente tenha apenas o debate entre nós mesmos. As reivindicações que foram feitas aqui para a convocação de pessoas, nós só podemos fazer em uma audiência administrativa,
com quórum qualificado para aprovação da mesma. Claro que está tudo anotado aqui para que a gente possa viabilizar. E podemos ver, e vamos na comissão tratar para ver, quando se trata de autoridades da Bahia, quando se trata de autoridades de São Paulo, nós já temos aprovada na comissão audiências públicas nesses estados, que podem ter o caráter de ouvir as vítimas e trazemos as autoridades para aqui, ou fazemos as duas coisas lá. Então, para isso, nós temos que analisar no interior da comissão e com aprovação, com quórum, para a decisão administrativa. Então, essas decisões, eu queria que vocês me permitissem levá-las para a reunião administrativa que teremos oportunamente, provavelmente no meio da semana, como sempre acontece. E aí fazer o contato para viabilizar tanto as audiências locais, em que nós vamos ouvir também vocês na conformação dessas audiências em cada estado, quanto também nas datas a serem remarcadas, etc. Porque hoje nós não teríamos como tomar essas decisões, porque não temos quórum para isso. Embora tenhamos um quórum grande com todos vocês, mas não temos um quórum de deliberação. Isso não quer dizer que nós não vamos tomar essas decisões, pelo contrário, nós devemos tomá-las, mas durante o meio da semana, quando a CPI se reúne para as decisões político-administrativas, que são as decisões que encaminhamos. Agora, acho que, claro, é indispensável que nós possamos convocar essas autoridades aqui, destacadas por vocês, para que a gente possa dar encaminhamento e aprofundamento às denúncias aqui feitas. Pela ordem. Claro, Hamilton. Eu queria fazer uma sugestão à senhora de uma nova convocação dessa reunião. Eu considero que essa reunião ela foi produtiva, porque a gente tratou de elementos importantes, mas claro, que existe um prejuízo, que é esse prejuízo que a senhora própria falou, da ausência do quórum, e eu queria sugerir que a gente fizesse uma nova reunião, uma nova audiência pública, e que incluísse também, nessa audiência pública, os grupos que são grupos de familiares, né? Existe as Mães de Maio, no São Paulo, a Rede de Combate à Violência no Rio de Janeiro, as Mães de Acari, existem vários grupos. Em Salvador tem a Associação de Familiares e Amigos de Vítimas do Estado Racista Brasileiro. Eu gostaria de fazer essa sugestão de ter uma reunião, inclusive no horário, né, que a gente possa debater mais, né? Quer dizer, porque existe até o prejuízo do debate. Aí essa sugestão que eu gostaria de fazer, que nessa reunião a gente reapresentasse, sem prejuízo da reunião que vai ser feita, mas que a gente reapresentasse as solicitações de convocação. Certo. Deixa eu só explicar, Milton. A audiência pública é isso que nós realizamos aqui. Ela tem um debate entre as partes dentro da audiência. O que ela não tem é possibilidade de decidir, porque ela é uma audiência pública com convidados. Os senadores participam, debatem, mas nós não tomamos deliberações, porque as deliberações elas ocorrem em reuniões que são convocadas para deliberar. Por isso, as nossas reuniões, o nosso funcionamento da CPI, ela se dá com 2 reuniões praticamente por semana. Uma que é a audiência pública, que nós fazemos na segunda, nesse horário, e a outra, a partir das 19h30, e a outra que é a reunião de trabalho, digamos assim, que se realiza durante a semana. Por que na segunda-feira, nesse horário? Porque no dia a dia, o funcionamento do Senado, da Casa Legislativa em geral, ela é atropelada com muitas comissões ao mesmo tempo. E nós gostaríamos de poder ter uma participação, mesmo nas audiências públicas, uma provocação para que houvesse uma interatividade
né, que hoje foi menor, mas há sempre em todas as audiências públicas, e eu li algumas delas aqui, nós tivemos mais 5 ou 6 enquanto estávamos debatendo, e também poder contar com a TV Senado, passando ao vivo a nossa CPI, que isso também serve como denúncia, também serve como divulgação da existência desse trabalho. Isso só pode ser feito quando ela não se conflita, primeiro, com o plenário, que é quem tem a prioridade, e segundo, com o trabalho de outra comissão permanente da Casa. Então, por isso é que nós cavamos esse espaço de segunda-feira, nesse horário, porque a partir de 2 horas tem sessão de debate. Enquanto tiver sessão de debate do plenário, nós não passamos na televisão, ao vivo. Né? Então, nós buscamos casar essas coisas. Eu concordo com sua sugestão, mas eu quero dizer que ela está tranquilamente já assegurada pelo trabalho que nós vamos realizar. E nós já aprovamos, pelo menos, se não me engano, 7 visitas a estados. Posso estar enganada aí no número, mas já está assegurado Bahia, já está assegurado São Paulo, capital, o Maranhão, o Rio Grande do Norte, o Roraima, Pernambuco, Rio de Janeiro, a cidade de Luisiânia, aqui no entorno de Brasília, que tem, inclusive, um grupo de jovens participado sempre de nossas audiências. Então, nestas reuniões dessas cidades, é isso que eu falei. Nós vamos buscar a sugestão de vocês, essas entidades que você propôs, por exemplo, para a audiência da Bahia. Nós vamos incorporar essas entidades. A de São Paulo, vamos incorporar aquelas entidades sugeridas por vocês. E vamos tomar uma decisão se nós vamos, na oportunidade, porque isso vai depender da agenda da comissão, se nós vamos fazer aqui a oitiva das autoridades ou faremos lá. É mais ou menos assim que funciona. Quando nós fizemos a CPI do tráfico de pessoas, por exemplo, na Bahia, nós ouvimos um horário a autoridade, no outro horário ouvimos as vítimas. Às vezes, na situação de vítimas, às vezes nós fizemos sessões secretas, porque as vítimas em São Paulo, por exemplo, a nossa sessão foi secreta. Nós ouvimos moças que foram traficadas e que tinham, portanto, dificuldade de fazer numa audiência aberta de público e assim por diante. Então, nós temos que estudar cada situação. E também, em relação a essa situação que você fala, da proteção, nós podemos, enquanto CPI, solicitar a proteção destas pessoas e vamos fazê-lo. Então, precisamos também que você nos encaminhe isso protocoladamente, seja num ofício, para que a gente possa solicitar, através dos programas de proteção estadual e federal, que isso possa acontecer. E acompanhar enquanto CPI. Tá certo? Então, o que eu queria apenas, lamentavelmente, comunicar e partilhar com vocês é que nós estamos impedidos de continuar hoje. Creio que, como Hamilton ressaltou, houve uma função que a sessão de hoje desempenhou certamente, que foi o da denúncia, o da referência para todos nós, o do conhecimento, dos dados. Se não me engano, algum de vocês deve ter sido, dos que participaram na mesa, deve ter sido entrevistado pela TV Senado antes, para fazer a abertura, eles fazem a chamada, acho que foi Hamilton. Né? Então, tudo isso compõe a nossa CPI, mas compõe principalmente o espaço de denúncia dessa situação. Que a CPI tem a intenção de que a gente não fique apenas na denúncia dos discursos que estão sendo feitos no plenário da Casa, mas que nós possamos ter ações concretas. E essa ação daqui de hoje, não apenas desdobrada nos estados, mas que a gente pode fazer, por exemplo, ficou em mim essa ideia para discutir com o presidente da Casa,
Nós temos aqui as chamadas sessões temáticas, né? Nós fazemos o quê? Uma sessão geral do Senado, que é uma espécie de sessão especial sobre um tema. Né? E nós poderíamos, por exemplo, também fazer uma sessão temática sobre assassinato de jovens negros. Mas para isso, no entanto, eu preciso convencer o presidente que eu tenho disposição e acho que ele abrirá esse espaço, mas ele está fora do país na reunião dos BRICS e eu não posso dar a resposta agora. Então, na reunião desta semana, nós vamos pegar toda essa pauta que foi produzida aqui e na reunião passada, vamos digeri-la, transformar numa propostazinha e, depois de aprovada, enviar para vocês. Porque eu vou precisar do voto dos senadores para poder aprovar a proposta. Né? Então, a gente tem que fazer a proposta, trabalhar o voto antes da reunião e depois trabalhar o quórum para poder viabilizar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, do Educa Afro, que nos trouxe essa mobilização muito positiva para o nosso trabalho, isso também nos anima, né? Vocês sabem que essa batalha que nós estamos travando é uma batalha ideológica, difícil, porque ela enfrenta realmente a questão do racismo no Brasil, ela é uma questão incômoda para digamos assim, não apenas para as elites, para a sociedade brasileira, né, que tem dificuldade no seu enfrentamento. E essas dificuldades se refletem em tudo, e se refletem, inclusive, na sustentação dessa CPI. Ela precisa se sustentar com fatos, com a abertura, por exemplo, da televisão, que foi uma coisa negociada com o presidente da casa. Ela precisa se sustentar em ações, por isso que eu pensei... Sim, ele está me lembrando que a Rádio Senado também é apenas numa TV, os meios de comunicação da casa, que dão suporte a esse trabalho nosso e a repercussão e a volta desse trabalho todo que é feito através dos portais, através dessa interação, das entidades que falam conosco. É muito importante que a gente sensibilize as entidades e essa mobilização ela possa ser sentida pelo Senado. Por isso que eu gostei da minha própria ideia, confesso, de realizarmos essa sessão especial. Vamos ver se dá certo e se a gente consegue. Eu acho que se conseguirmos vai ser uma coisa muito importante, porque a CPI ela tem uma função. Não é claro que aqui a gente pode usar da autoridade do Senado, pressionar os estados, essa coisa toda, mas uma sessão de todo o Senado, ela tem uma transmissão ao vivo o tempo inteiro, ela obrigatoriamente terá a participação do presidente da casa, de outros senadores, das lideranças. Eu acho que a gente pode marcar um ponto importante na luta contra o racismo e na luta contra as mortes dos jovens, buscando ampliar os nossos aliados. Porque cada passo que a gente dá tem que ter o passo da denúncia, o passo da punição, mas também o passo da ampliação do espaço, da sensibilização da sociedade para os fatos que nós estamos denunciando. Porque, afinal de contas, nós não queremos denunciar apenas para nós. Para que essas coisas alcancem o poder da punição, ela precisa que as nossas reivindicações contaminem a sociedade brasileira. A indignação que a Milton tanto cobrou seja uma indignação de toda a sociedade, para que a gente consiga efetivamente mobilizar o país que está tão imobilizado com tantas ameaças. Porque o que nós estamos vivendo, Hamilton, digo a Hamilton e a todos vocês, Frei Davi também, todos vocês, é o inverso. Nós estamos sendo ameaçados nesse momento por uma pauta extremamente conservadora que sai da Câmara com a força de 513 deputados, de maiorias que são formadas. O presidente da Câmara dos Deputados, antes de viajar para a Rússia, para a reunião dos BRICS, anunciou que colocará na pauta a redução da maioridade penal.
E isso é uma coisa gravíssima. É uma coisa gravíssima que tem toda a relação com tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então, nós vamos ter que fazer CPI, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que nos movimentar, nos mobilizar para tentar reverter essa pauta da Câmara, tentar fazer com que essa coisa não consiga passar na Câmara, não venha nem para o Senado, né? E buscar alianças. Então, eu estava fora, mas, se não me engano, li uma notícia de que Alckmin deu uma declaração de que está disposto a fazer uma composição para impedir a votação da redução da maioridade. Que bom, porque nós precisamos agora construir realmente alianças para impedir que esse negócio passe. Porque será muito ruim, mas muito ruim mesmo, que essa história passe e que a gente vá sendo massacrado por uma pauta profundamente conservadora, demagógica, como aqui foi ressaltada, que dá a sensação ao cidadão de que ele está resolvendo a violência. O Átila falou aqui da inocuidade dessa ação. Eu diria que ela, além de inócua, ela pode ser pior, ela pode aumentar a violência, ela pode levar a um crescimento da violência. Então, a pauta da segurança, realmente, ela tem que se colocar e ela está extremamente ligada à questão racial no Brasil, como historicamente sempre esteve. E por isso talvez ela seja tão pouco tratada. Então, é a nossa obrigação colocar ela na prioridade da agenda. Então, eu